Qual é o problema que a sua história resolve? E aí, tudo fantástico com você? Como você viu aí no título desse vídeo, aqui a meta desse vídeo é discutir qual é a história ideal. Existe uma história ideal? Sim, e isso independe se você está querendo escrever sobre fantasia, gótico, horror, ficção científica, romance de detetive, romances estilo 50 Tons de Cinza, não importa. A questão é o seguinte: qual é o problema que a sua história resolve? E como assim? Eu estou querendo dizer então que a literatura tem que ter uma função utilitarista? Não, eu estou querendo dizer que é o seguinte: a gente responde emoções. Você não está escrevendo uma história, você está escrevendo uma experiência emocional. Então é importante você ter em mente isso quando você está começando a conceber a sua história e pensar também o seguinte: por que as grandes histórias, você lembra das grandes histórias, elas te provocam reações? Por que você lembra então de livros específicos e outros você não lembra? Porque tudo isso passa pela emoção que a leitura daquela obra despertou. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no caso clássico da ficção científica, Um Cântico para Leibowitz. Minha edição aqui é das antigas. Eu li esse livro aqui, inclusive essa mesma edição, quando eu era adolescente. Foi um dos primeiros romances de ficção científica que eu li, que saíam daquele lugar comum das space operas e tudo mais, né? E esse livro aqui explodiu minha cabeça para mostrar o quê? Qual é o problema? Vou contar o spoiler do livro aqui, esse clássico do Walter Miller Jr., só para dizer o seguinte: qual é o problema que essa história resolve? Nesse caso aqui, para mim, né, quando eu estava adolescente, lá na adolescência, mostrar o quê? Que o ser humano, a humanidade, sempre vai dar merda. Não importa se fez merda hoje, se fez merda hoje, vai ver porque fez merda no passado, vai fazer merda no futuro. Isso mostra que a história é cíclica. Isso ajuda muito a gente a entender que não adianta ficar se estressando porque as coisas passam, as coisas vão e as coisas voltam. Então esse é um livro assim que me ajudou muito a compreender os rumos da história, né? Então você está vendo que quando eu digo na questão de qual é o problema que essa história resolve, é bom lembrar, independente se a gente está falando aqui de um TCC, de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou até falando de contos, de romances, de uma trilogia, não, tudo isso aí de textos literários e acadêmicos, eles existem para poder resolver problemas. Então, qual é o problema que a sua história resolve? Quando você está lendo, por exemplo, no caso do Kindred aqui da Octavia Butler, qual que é o problema que essa história resolve? Então, quem está lendo, aí vai ter toda uma percepção sobre o que é ser negro na América, o que é uma identidade negra, como essa identidade não é apenas a do presente, mas ela se conecta com toda uma linhagem do passado. Até isso, a gente não está falando só de grandes obras e tudo mais, não. Vamos pegar um exemplo mais prosaico. Vamos pegar aqui um Penny Dreadful. Vamos pegar aqui o Sweeney Todd. Qual o problema que o Sweeney Todd resolve? Sweeney Todd é um Penny Dreadful, que como tal era voltada para as massas trabalhadoras lá da Inglaterra vitoriana, e que por isso mesmo é uma época em que as massas, o povão, vivia problemas graves, problemas até mesmo de como vai se aquecer, como vai nutrir suas crianças. E os Penny Dreadful serviam para poder dar aquele alívio de ver horrores que superavam os próprios horrores que essas pessoas vivenciavam no dia a dia. Veja a função que a Pulp Fiction teve durante a depressão dos anos 30, que eu já falei inclusive na série Pulp é Pop, né? Então a questão é a seguinte: todas as histórias existem, as grandes histórias resolvem problemas. A literatura gótica no geral, qual o problema que ela resolve? Assim que o gótico surgiu enquanto gênero, lá em 1764, com o Castelo de Otranto, você viu que imediatamente houve um alinhamento do público leitor feminino com essa nova vertente romanesca. Por quê? Porque o gótico respondia aos anseios das mulheres enquanto condição feminina, de se sentir aprisionada em instituições como o casamento, como a maternidade, dentre outras coisas. Então, naquele caso, naquele momento, o gótico se alinhou com todas as ansiedades e angústias
angústias do ser feminino enquanto criatura que é oprimida pelo patriarcado. E aí, isso que você tem que pensar. A sua história, passando por isso, ela tem que ir resolvendo problemas emocionais, passa por isso. Você, por exemplo, está escrevendo um suspense, você está fazendo o seu leitor, sua leitora se sentir apreensiva, com medo até mesmo de virar a página. Quando está lendo uma obra de fantasia, por exemplo, vamos pegar aqui a da Christina Pezel, né? O Mundo de Quatória. A história é capaz de fazer, quando você está lendo fantasia, você, por vezes, você se perde naquele mundo, perde no sentido de você consegue imergir, como no caso aqui da Cristina, você consegue entrar naquele mundo, viver aquele sentido de maravilhoso. Então, disso que a gente está discutindo aqui. Então, da mesma forma que o Stephen King comenta de que eu tento escrever terror, quando eu não consigo, eu passo por horror, e se eu não consigo horror, eu vou apelar para essa ignorância, né? É a coisa que ele fala do Dança Macabra. A gente vai ver que é importante ter em mente qual é que é o processo emocional que você quer desenvolver na cabeça do seu leitor, da sua leitora. E isso você só consegue fazer se você sabe exatamente para quem que você está escrevendo, porque as histórias se conectam a pessoas. E quando a gente fala que se conecta a pessoas, é importante que você saiba, você escritor, escritora, que está começando, ou então que quer começar a escrever, saiba para quem que você está escrevendo, porque cada público responde de um jeito. Por isso que primeiro você tem que saber de você, para saber para quem você escreve. E aí depois disso você pensa no processo de elaboração da obra a partir da experiência emocional que você quer causar. E isso tudo você vai ter a chance de poder ver no novo projeto Fantástico Cursos que eu vou lançar no dia 11 de março, às 11 horas. Às 11 horas da manhã, aqui no canal Fantástico Cursos. Eu também vou replicar nas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, onde você vai ter uma oportunidade de não apenas começar a escrever histórias. Se você já começou a escrever, mas quer dar novos rumos para a sua escrita, você vai ter a chance também de saber como usar essa paixão por escrever para também ampliar suas possibilidades de retorno. Quando eu falo retorno, não é apenas retorno financeiro, mas também de ter reconhecimento pelas suas atividades a partir da escrita. É um curso que visa não apenas você direcionar a sua escrita para você criar narrativas simples e eficientes, mas como assim o que é narrativa eficiente? Mas também para que vai te ajudar a dar novas perspectivas sobre a sua própria arte de escrever. Esteja aqui na quarta-feira, dia 11 de março, às 11 horas, para você conferir do que eu estou falando, beleza? E aí, qual é o papel da emoção no seu processo de escrita? Eu quero saber de você, escreve aí nos comentários como é que você entende essa questão de que as histórias existem para resolver problemas, as histórias, na verdade, respondem a experiências emocionais. Deixa aí seu comentário, desde já eu agradeço, muito obrigado pela sua presença, até a próxima.